E aí, pessoal? Bom, vamos aqui dar continuidade ao nosso curso sobre missão integral. E agora nós vamos abordar um aspecto da missão integral bem geral. O curso ele é introdutório. Então a gente não vai conseguir entrar em detalhes teológicos, em questão de hermenêutica, interpretação de escritura, essas coisas. O que a gente está tentando mostrar para você, você já deve ter acompanhado algumas aulas, é um panorama geral, histórico, cultural, de momento, de aparecimento da missão integral, que não é uma teologia órfã, como a gente vai ver aqui, com esse monte de livro, que é livros que nós usamos, que eu tenho estudado há alguns anos, para conseguir explicar melhor esse assunto, para que as pessoas entendam o que é de fato a missão integral. Porque as pessoas têm uma noção do que é a missão integral, que é diferente, uma noção teórica, digamos assim, de propaganda, que é diferente da prática, né? Então, como eu estava dizendo, a missão integral não é uma teologia órfã. Ela é fruto de uma época, de um caldo cultural, histórico, de momento, né, no mundo, de momento na igreja cristã de uma maneira geral. E ela tem como companheira outras teologias, né? Teologias latino-americanas, teologia da libertação, teologia da esperança, teologia da revolução, como a gente vai ver aqui, de uma maneira bem introdutória, como eu falei. Tá certo? Então, para explicar esse conceito de aparecimento da missão integral e de como ela conseguiu infiltrar na igreja e se expandir, nós vamos trabalhar 3 conceitos aqui. Nesse primeiro slide, você deve estar vendo aí escrito nova língua, né? Hegemonia e Guerra Fria. São 3 contextos que têm muito a ver com a missão integral, apesar de não estarem intimamente ligados com a questão teológica. Tá? Então, eu vou explicar rapidamente para tentar mostrar para você como que as ideias que pautam as pessoas que propuseram a teologia da missão integral entraram em voga, estavam ali em discussão na época, e como fazia parte deles, né? Isso nada mais é do que fruto de um pensamento de época. Então, o conceito começando aqui pela Guerra Fria, é o caldo cultural histórico que envolvia o período da missão integral, quando aqueles teólogos sentaram e começaram a elaborar esses métodos e teorias que envolvem aí a teologia da missão integral e algumas outras. Então, o período da Guerra Fria foi um período muito marcado por uma forte ideologização da sociedade, muito parecido com o que a gente vive agora, mas talvez até maior, que após o final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve no mundo uma divisão muito grande entre os países tidos como livres, né, democracias liberais. Então, a maior parte dos países do Ocidente, Estados Unidos, Inglaterra, as Américas, né, e boa parte da Europa, contra um bloco comunista, liderado pela União Soviética, que tinha ali o marxismo como ideologia central de Estado, de governo. E nessa época, a KGB, que era uma polícia política, né, de espionagem da União Soviética, ela agiu em vários flancos, né, e sempre com espionagem, com guerra de informação, de parte a parte isso acontecia, né, muita espionagem, muita guerra de informação, muita propaganda. Então, isso adentrou na teologia. Eu tenho um livro aqui para mostrar para você que chama Desinformação, de um cara que chama Ion Mihai Pacepa, onde ele explica esse tipo de coisa implementada pela KGB. E dentro desse âmbito de espionagem e tudo mais, ele vai tratar aqui sobre um capítulo sobre a teologia da libertação. Dentre outras coisas, ele cita um pastor, né, chamado, um bispo, se não me engano, Emílio Castro. O Emílio Castro, segundo aqui o Ion Mihai Pacepa, ele foi manobrado pela KGB para presidir, né, para fazer parte do conselho e depois presidir o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas, e aí com provas aqui nesse livro, que era manipulado pela KGB, que sofria ali influências da KGB, apesar de não ser uma instituição proposta e montada pela KGB, sofria influência, sofria infiltração
né, de comunistas ali, de pessoas ligadas à ideologia e tal, manobrou, né, articulou para que essa pessoa, esse bispo metodista, Emílio Castro, assumisse o comando do Conselho Mundial de Igrejas, de onde saiu uma visão de teologia muito político-social. Né? E tem um outro livro aqui também que trata sobre isso, que é o livro do Abraão de Almeida, que está aqui por baixo. Chama O Deus dos Pobres. E uma das pessoas que teve muito contato com o bispo Emílio Carlos foi Orlando Costas, que é um dos predecessores da Missão Integral. Ítalo, então a Missão Integral ela é fruto da espionagem da KGB, teve ligação com a União Soviética e tal? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que, assim, uma pessoa que ajudou a pensar a Missão Integral, que ajudou a elaborar essa teoria teológica, essa teologia, ela esteve intimamente ligada, né, se baseou muitas das suas ideias num sujeito que estava no Conselho Mundial de Igrejas e foi colocado ali pela KGB, era um marxista confesso, um marxista confesso, né? E isso é só um aspecto, né? O Orlando Costas em si pode não ter sido marxista? Pode, mas as ideias dele estavam inflamadas, dele e de várias outras pessoas naquela época, principalmente os acadêmicos, né? E esses acadêmicos ligados à teologia não são diferentes de outras áreas das ciências humanas, pode ter sido influenciado. E aí a pessoa carrega esse caldo teológico, esse caldo ideológico, para dentro das suas análises teológicas, dos seus textos teológicos, pareceres teológicos, enfim, etc. E dentro dessa época, esses outros conceitos que eu estou falando aí, que eu deixei escrito aqui, de hegemonia e de novilíngua, eles entram muito forte. Por quê? O que é hegemonia? Hegemonia é você fazer com que um pensamento ele se torne hegemônico na sociedade, né? Hegemonia. E através da propaganda, por assim dizer, em vários flancos, em vários meios da sociedade, jornalismo, teologia, igreja, associações culturais, na própria política, etc., você vai colocando conceitos ali aos poucos, através de pessoas-chave, como era esse caso, como foi o caso aqui desse reverendo Emílio Castro, e você vai transformando a linguagem, as ideias, o modo de fazer as coisas, aos poucos, da maneira ideológica que você quer. E a KGB era muito mestre nisso, né? Atuou muito nisso. Não só a KGB, mas os marxistas, de maneira geral, chegaram na academia e começaram a fazer isso de várias formas. A faculdade, se você parar para analisar o que são as universidades públicas no Brasil hoje, elas são isso, elas são hegemonicamente progressistas, hegemonicamente de esquerda. Né? Você para pensar, você começa a lembrar aí do que é dito dentro dessas faculdades, do que acontece com os jovens que entram lá. A pessoa entra de um jeito, sai totalmente militante, né? A cabeça feita. Hoje é mais forte, né? Dentro das universidades, mas isso aconteceu de uma maneira generalizada. E eu tenho uma citação aqui de um livro para fazer que eu acho que explica isso de uma maneira bem contundente. Está na página 172 do livro A Nova Era e a Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho. É esse livro aqui. Tá? Ele cita um pouquinho no jornalismo. Ele era jornalista, né? A hegemonia deve ser conquistada, segundo ele, que ele está fazendo uma citação aqui, se não me engano, do Antônio Gramsci, mas, bom, está na página 173, se você quiser consultar. A hegemonia deve ser conquistada pelos partidos de esquerda mediante a ocupação de espaços na mídia, na educação, etc. Ora, o que é a ocupação de espaço, senão a mútua proteção mafiosa entre militantes, recusando emprego aos adversários e institucionalizando a discriminação ideológica como princípio de seleção profissional. 30 anos dessa prática e já não resta nas redações nenhum anticomunista. Dividido o espaço entre esquerdistas, simpatizantes e indiferentes, ninguém reclama e todos sentem viver na mais confortável democracia. A consciência moral dos jornalistas de hoje
é uma pura inocência perversa. Isso aqui é dos anos 90, esse livro, tá? Se não me engano, 93. Aqui ele está falando especificamente sobre os jornalistas, nesse artigo. Mas isso vale para tudo, né? Esse conceito de hegemonia é um conceito que foi elaborado pelo comunista Antônio Gramsci. E ele era jornalista também, foi preso ali no regime fascista, do Mussolini e tal, mas traduz muito bem o que aconteceu em vários países do Ocidente, inclusive no Brasil. Então, dentro da teologia, você teve a infiltração, né, nós tivemos a infiltração de várias pessoas de esquerda, marxistas, socialistas, progressistas. E isso fez o quê? Proporcionou o quê? Proporcionou a criação, aos poucos, de várias teorias, vários tratados teológicos de esquerda, né? Teologia da esperança, teologia da revolução, teologia da missão integral, entre outras. Né? Não é por acaso que começou-se a pensar teologia dessa forma. E quando você começa a fazer essa hegemonia, você começa a trazer a novilíngua para dentro da área em que você está lidando. E o que é a novilíngua? A novilíngua é você ou criar termos que tenham conceitos ideológicos, marxistas, como, por exemplo, uma sociedade falocêntrica. O que é uma sociedade falocêntrica? É uma sociedade machista. Isso é um termo, é uma novilíngua. As pessoas começam a usar o empoderamento da mulher. O que é o empoderamento da mulher? O que é isso há 50 anos atrás? Há 60, 70 anos atrás? E o que é hoje? Esse conceito apareceu de repente, né? O politicamente correto. Politicamente correto nada mais é do que, na verdade, uma forma de novilíngua. E ou você cria palavras com esses conceitos, e aí é uma ala ideológica que está fazendo essa criação, uma ala de esquerda, socialista, e tem lá o conceito deles, ou você pega palavras que já existem, já estão disseminadas na sociedade, geralmente palavras abstratas, né, que não ligam nada assim o seu conceito a uma questão material específica, você começa a criar conceitos novos para palavras que as pessoas já conhecem. Então, por exemplo, quando você fala sobre opressor, para uma pessoa comum, o opressor, uma pessoa que é oprimida, é alguém que sofre alguma coisa, o opressor é alguém que impõe sofrimento a alguém. Só que, dentro do vocabulário do conceito esquerdista, o opressor é ligado à questão de classe. Geralmente, ou é um país imperialista, ou é um rico, né? Quando você vai falar de rico, você está falando de opressor. E o oprimido é sempre o cara que é pobre, que está sofrendo, um país que é pobre, que está sofrendo em função de um opressor. Democracia. Quando você pergunta para uma pessoa, para um socialista, se Cuba é uma democracia, se Coreia do Norte é uma democracia, ele vai falar que é. Porque dentro do conceito dele de democracia, é o que? É um governo que luta pelo interesse do povo, do oprimido. Né? Não necessariamente é o conceito de democracia que as pessoas em geral conhecem, que é você ter a livre escolha do governante, etc. Então, por que eu começo explicando sobre teologia da missão integral? A partir desses conceitos: novilíngua, hegemonia e Guerra Fria. Porque essa época, a época do surgimento dessas teologias latino-americanas, teologia da libertação, teologia da missão integral e outras, é uma época onde essas coisas estavam profundamente sendo aplicadas de uma maneira intensiva. Né? Isso acontece ainda hoje. Só que hoje a gente já vive um resultado do que foi feito anos antes. E essas teologias aqui, elas já são, na verdade, resultados culturais de décadas anteriores. Então, você começa a ter, dentro da teologia, termos como justiça social, democracia e outros, que opressor, oprimido, que traduzem, na verdade, conceitos pré-estabelecidos, acadêmicos, dessa esquerda que dominou aí, no caso aqui do que a gente leu, redações de jornal, dominou cátedras de escola, dominou púlpitos de igreja, seja católica, seja evangélica, dominou política, ONGs, assistencialismo, né? Começou a trazer essas coisas. Então, a partir daí, pulando para o próximo quadrinho aqui,
não são poucas as teologias predecessoras à missão integral, que têm no seu escopo ideias similares. E o que eu quero dizer por ideias similares? São justamente esses conceitos pré-estabelecidos que trazem para dentro da teologia uma série de pressupostos, de conceitos em si, marxistas, de esquerda, né? Não precisa ser puramente marxista, mas pode ser de esquerda, pode ser positivista, enfim. E aqui eu separei algumas: teologia da esperança, teologia da revolução, né? E aqui eu fiz como assim, das primeiras, das mais antigas para as mais novas, entre aspas, de uma maneira bem grosseira. Então, teologia da esperança, teologia da revolução veio um pouco depois. Depois vem teologia da libertação, missão integral. E chega na nossa situação atual. Teologia feminista, teologia negra e outras. Que já são aí teologias de escopo de minorias. Que é uma outra ideia de esquerda que está muito em evidência na sociedade. Então, eu vou ler aqui. Eu separei o nome de algumas pessoas que são ligadas a essas teologias. Então, teologia da esperança. O presbiteriano Rubem Alves. Eu vou ler um trecho aqui rapidinho. A teologia da esperança interpreta a história da salvação em base escatológica, pondo o fulcro da revelação não em eventos passados, mas em eventos futuros. Não no primeiro advento de Cristo, mas no segundo. Todavia, a salvação já atua hoje, pois o reino de Deus já iniciou o seu domínio. E este domínio se tornará cada vez mais vasto à medida que, na realidade sociopolítica, terão atuação as promessas messiânicas do amor, da justiça e da paz. E note aqui que justiça, ela é um termo que vem carregado de conceitos pregressos, né? Então a justiça para esses caras aqui vai ser a justiça social. Não é a justiça que a gente tem em mente bíblica, né? O rei de Deus vai vir fazer justiça. Então o pecador ele não terá o céu e a pessoa que creu em Jesus Cristo e se salvou terá o paraíso. Não é isso. O mérito de ter adaptado a teologia europeia da esperança aos anseios da América Latina cabe ao brasileiro Rubem Alves. É um teólogo brasileiro. E tudo que eu vou falar sobre essas teologias eu peguei desse livro aqui. Bautista Mondin, é um italiano. E ele trata sobre os teólogos da libertação, as pessoas que meio que colocaram as bases para que a teologia da libertação, após um tempo, viesse já assentada sobre pressupostos, etc. Outro cara aqui, também protestante, é o Richard Shaw, também presbiteriano. Esse atuou muito forte na teologia da revolução. E a ideia dele era de mudança da ordem social estabelecida, que traz, e essa ordem social estabelecida que traz servidão, perspectiva de morte e conformismo e repressão. Note que o seguinte, a gente está falando de Guerra Fria. Se você parar para pensar no Brasil, no período da Guerra Fria, uma parte desse período, o que aconteceu no Brasil? Diversas formas de tentativa de tomada do poder por guerrilhas marxistas, por guerrilhas trotskistas, enfim, comunistas. E em 1964 aconteceu a Revolução das Forças Armadas, né, que comumente chamada de ditadura militar, o regime militar. Então, muito do que é falado por esses teólogos todos aqui que a gente está tratando, e que a gente ainda vai tratar, sobre repressão, sobre injustiça, é ligado a esses governos militares que atuaram em toda a América do Sul, aqui América Central, na tentativa de evitar que guerrilhas comunistas tomassem o poder. Porque a gente tinha tido há um pouco tempo atrás revolução em Cuba, havia guerra na Coreia, havia guerra no Vietnã. Então o mundo estava em ebulição. Então em alguns países aconteceu isso. Regimes militares se impuseram para evitar a tomada do poder por revolucionários. Essa teologia aqui do Richard Shaw, que é um americano, presbiteriano, chama-se Teologia da Revolução. Então, olha só o nome, né? Revolução para derrubar a ordem estabelecida, que é uma ordem de repressão, para mudar a ordem social, porque ela traz servidão. Então, é toda uma ideia daquele período que está sendo construída aqui, no caso, nessa teologia da Revolução, que é uma teologia pregressa, a missão integral, pregressa a teologia da libertação, mas que eu estou trabalhando aqui só para te explicar
como essas ideias estavam ali borbulhando na época, né? Então você já está caminhando para algo no sentido que de luta contra esses regimes que para esse pessoal à esquerda são regimes de opressão, de injustiça, de repressão, né? Antidemocrático. Lembre-se que a democracia para essas pessoas era outra coisa. Você pega a ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo. Ela participou de guerrilha. Naquela época lá, se você perguntasse para ela ou para os colegas dela se o governo era democrático ou não, eles iam falar que não. Que democrática era a proposta deles de governo. Mas a proposta deles de governo era uma ditadura do proletariado. Não é a democracia comumente conhecida. Então é isso que eu quero que você atente. Esses termos dúbios políticos ou das ciências sociais, eles existem na teologia também. Né? Eles trazem isso para a teologia. E aqui ele vai usar profetas do Antigo Testamento, etc., para dizer que no Antigo Testamento Deus levantava homens para derrubar as ordens estabelecidas que causavam aí a servidão, perspectiva de morte, repressão, etc. Na Bíblia você encontra, né? Sempre que você quer defender uma ideia, você encontra uma base, nem que você tenha que torcer a Bíblia. Tá? Algumas outras pessoas que estão aqui nesse livro também. Hugo Asman, um católico brasileiro, que é tido como um dos fundadores da teologia da libertação. E aqui mais um adendo. Às vezes, você pode estar pensando, pô, mas o que esses caras, que não tem nada a ver com a missão integral, estão fazendo nessa aula sobre missão integral? De fato, eles não têm nada a ver diretamente, mas, reforçando, tem a ver o período histórico, então o que eles falaram, o que eles propuseram, colaborou para esse cenário todo, e alguns outros, como Hugo Asman, José Miguel Bonino e outros teólogos, são citados por pessoas influentes da missão integral hoje, como, por exemplo, Regina Fernandes Sanches, é uma autora aí muito importante da missão integral hoje, que cita, segundo Galiléa, se não me engano, até Hugo Asman, não tenho certeza, enfim, cita outros teólogos, católicos ou protestantes, que estavam intimamente ligados com a teologia da libertação. Outra coisa interessante de se falar é o seguinte, em uma das nossas aulas você vai ter um panorama introdutório sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt era um instituto de ciências sociais, né? Então estudava-se ali humanas e tal, mas eram todos marxistas, aqueles que faziam parte ali, os intelectuais que faziam parte dessa escola eram marxistas. O que pouco se sabe é que um teólogo chamado Paul Tillich, um teólogo de linha liberal, eu não digo que ele fez parte da Escola de Frankfurt, na realidade ele fez parte da Escola de Frankfurt, mas ele esteve ali em contato com essas pessoas. E é da Escola de Frankfurt que nasce todo esse ideal que a gente conhece hoje de ideologia de gênero, enfim, esse escopo racial que existe hoje, etc., de minorias. Nesse livro aqui você pode conhecer um pouquinho disso. É o livro do Jorge Pinheiro, Teologia e Política. Ele explica, inclusive, a origem do PT, a origem cristã do PT, com a comunidade eclesial de base e tal. Fala um pouquinho do PSB, o socialismo brasileiro, etc. Esses todos são livros de pessoas que concordam com a missão integral ou com essas teologias de esquerda, né? Teologia da libertação, etc. Não é nada de gente crítica aqui. Tanto Mondin, como Jorge Pinheiro, Regina Sanches, né? Esse livro aqui, O Novo Rosto da Missão, do Luiz Longini, que eu vou citar daqui a pouco. Um ou outro livro é contra, mas a maioria a gente pega bibliografias de pessoas que estão dentro dessa linha teológica, né? Mais progressista. Tá? O Orlando Costas, que eu já falei, antes dele, José Miguel Bonino, um metodista argentino. Eu peguei a citação aqui na página 14 do livro O Deus dos Pobres, do Abraão de Almeida, que eu citei agora há pouco. Eu vou ler rapidamente para você, porque aqui ele fala sobre a teologia da libertação. Mas, como eu falei, José Miguel Bonino é um autor muito citado pelos teólogos da missão integral, apesar de ser ligado à teologia da libertação. Orlando Costas, não. Orlando Costas é ligado à missão integral e também é muito citado por eles. E aqui na origem ecumênica da teologia da libertação, ele vai falar primeiro sobre o Conselho Mundial de Igrejas, né? Teologia da missão integral,
a Teologia da Libertação possui raízes no Conselho Mundial de Igrejas, instituído em 1948, junto com a ONU, em Amsterdã, né? E o Conselho Mundial de Igrejas é que começou ali a reger ações conjuntas de todas as igrejas cristãs mundialmente. Então essa foi a desculpa, digamos assim, para a criação do Conselho Mundial de Igrejas. Porém, ele serviu como caixa de ressonância, né, como a gente vê aqui neste livro, Desinformação, de um ex-agente da KGB, para ideias, para espionagem, para desinformação, que é um conceito técnico que eu não vou entrar aqui agora, que é longo, mas para desinformação feita pela KGB, Polícia Secreta do Bloco Soviético como um todo, né? Ele agia em vários países com nomes diferentes, mas eram todos filiados à KGB. E como eu já falei, o reverendo Emílio Castro, o bispo Emílio Castro, que está aqui entre esses nomes, teve contato com Orlando Costas e foi uma pessoa manobrada pela KGB para ocupar a posição que ocupou no Conselho Mundial de Igrejas, né? Aqui ele fala sobre o José Miguel Bonino, que foi presidente do Seminário Metodista de Buenos Aires e um dos 6 presidentes do Conselho Mundial de Igrejas, né? É interessante notar também que as mesmas igrejas protestantes que criaram o CMI, através de suas cúpulas internacionais, criaram também na década de 80 Conselho Latino-Americano de Igrejas, o CLAI, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, no Brasil, o CONIC. São órgãos que, se você procurar o site, profundamente esquerdistas, né? Profundamente mesmo. Parece que você está num site assim de partido de ONG de esquerda mesmo. Em 1966, o CMI patrocinou um congresso da Igreja e Sociedade em Genebra, na Suíça, ocasião em que Richard Shaw, que a gente falou aqui agora, da Teologia da Revolução, justificou o uso da violência como último recurso para destruir os assim chamados sistemas capitalistas opressivos. Então, olha aqui novamente a novilíngua. As palavras com conceitos marxistas sendo usados dentro de um evento cristão. O nome que esse tempo se dava à teologia ecumênica era a teologia da revolução, mais tarde transformada em teologia da libertação. Enfim, tem algumas outras citações aqui, mas eu não vou ler para não ficar longo e cansativo. Tá? Por fim, vou entrar aqui em 2 nomes que já são ligados mais diretamente à missão integral, que é René Padilha e Samuel Escobar. Acerca do Samuel Escobar, um peruano, eu menciono esse livro aqui, Diálogos entre Cristo e Marx. Tá certo? Ítalo, pelo nome eu estou vendo que nesse livro aí ele vai falar que há consonância entre cristianismo e marxismo, ou que ele era um marxista. Não exatamente, tá certo? E aqui é interessante reforçar uma coisa. Teologia da missão integral e teologia da libertação não são propriamente a mesma coisa, embora muito se diga isso. Tá? Existem diferenças. Uma não é a versão evangélica ou católica da outra. Tá? Elas têm ideias diferentes, embora em 80% elas concordem em tudo. O que difere de uma para outra é muito pouca coisa. Tanto que a teologia da libertação começou no lado protestante, através, inclusive, do Conselho Mundial de Igrejas. Depois passou para o lado católico e lá ganhou muita força, muito corpo. Mas eu vou ler um pedacinho desse livro aqui, é um livro em espanhol, antigo. Então, se eu der uma gaguejada aqui, é por isso, tá? Eu estou lendo e traduzindo na hora. Sem dúvida, nos perguntaremos, em primeiro lugar, se existe possibilidade de diálogo entre Cristo e Marx, e, para o nosso caso, entre cristãos e marxistas. Aos que concebem que os ensinamentos de Cristo são irredutivelmente anticomunistas e que não existe possibilidade de diálogo. Como seguidor de Cristo, não aceito tal posição. Me baseio na atitude que teve o Jesus Cristo mesmo, né, nas próprias atitudes de Jesus. Nas páginas dos evangelhos, encontramos-lo sempre em diálogo, com hierarquia religiosa farisaica, oportunistas políticos, que eram os saduceus, agentes do imperialismo romano, e como eu disse num podcast que a gente gravou sobre missão integral, agora podcast, depois você pode ir lá dar uma olhadinha, aqui esse agente do imperialismo romano não é porque o Império Romano era um império propriamente, né? Porque quando você lê, você bate o olho, você imagina isso, mas não é. É imperialista no sentido que os marxistas dão de imperialismo,
né? E daqui a pouco a gente vai abordar um elemento comum entre a teologia da missão integral e a teologia da libertação que diz respeito a isso. Enfim, com gente de todo tipo e condição social. Ainda no quadro final, em sua morte no Calvário, encontramos-no dialogando com um dos ladrões crucificados junto a ele. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que Jesus dialogava com os pobres, com os miseráveis, com os marginalizados, e o marxista, quando faz isso, e o marxismo também se propõe a isso, se propõe a cuidar do pobre, do marginalizado, etc., do oprimido, de uma maneira geral. E aí, o que isso quer dizer? Que há uma proximidade para ele, né? Indiretamente é o que leva a gente a entender aqui do que ele está dizendo. E na outra página, aqui numa outra página, na página 21, ele diz assim: em um diálogo, temos de afirmar que a ética evangélica está nos antecedentes da indignação marxista frente à injustiça. Pode-se, consequentemente, aceitar essa ética e rechaçar todo o resto dos ensinamentos de Cristo quanto à natureza do homem e da sociedade? Ou seja, tal qual Jesus, o marxismo se opõe às injustiças, fica ao lado dos oprimidos. Então, Samuel Escobar era um marxista? Não sei. Ao que me parece, ele tinha ideias de esquerda. Embora alguns teólogos da missão integral façam críticas ao marxismo, principalmente ao que acontecia na Rússia, porque eles estão numa época em que, dentro da própria União Soviética, havia muita denúncia sobre o governo de Stalin, algumas coisas que haviam sido feitas. Então era feio ficar ao lado, né, de quem é da União dos soviéticos naquela época. É igual hoje no Brasil. Hoje é feio você ficar do lado do PT, porque está todo mundo sabendo que o PT roubou, não sei o quê. Então é um ou outro que fica. Mas não criticar o PT não quer dizer que a pessoa não é de esquerda, né? E é o que eu vejo que acontecia aqui com esses teólogos da missão integral, em especial Samuel Escobar. Esse livreto aqui é difícil de encontrar, são vários ensaios dele. Então eu estou lendo um trecho só para você entender que o cara pode não ter sido marxista, mas isso não quer dizer que as ideias teológicas dele não estejam inflamadas e influenciadas com ideias progressistas de esquerda. Isso é totalmente possível. E aqui eu vou pegar uma fala do René Padilha, que é um equatoriano batista, na página 75 do livro dele, O que é Missão Integral. É um livro também de vários artigos, onde ele explica um pouquinho do que é a missão integral. E daqui a pouco eu vou ler um trecho de uma entrevista também, que vai fazer você lembrar do que eu falei agora há pouco sobre o que é democracia para alguém de esquerda em países como Venezuela, Cuba, etc. Eu vou ler só um trechinho aqui. É um artigo dele que chama Luz do Mundo e Sal da Terra. Não é possível aqui analisarmos detalhadamente as causas da deterioração da situação econômica na América Latina. Há fatores internos e externos. Até aqui, ótimo, é verdade. Mais explicitamente, há um sistema econômico internacional baseado na exploração dos países pobres por parte dos países ricos. Em cada país, rico ou pobre, há setores poderosos da população que impõem regras do jogo em seu próprio benefício. Não é preciso ser marxista para afirmar que, por trás da pobreza que fatidicamente assombra a nossa América, estão a injustiça e a exploração, o pecado institucionalizado em estruturas de poder, em nível nacional e internacional. Isso aqui é uma crítica marxista. Quando você para analisar qualquer outro marxista em outros âmbitos da sociedade que não seja dentro do espectro teológico, você vai ver que eles fazem a crítica do capitalismo dessa maneira. É um sistema econômico, onde países ricos exploram países pobres e tal. E eu não estou dizendo que existe país que é santinho e existe país que é coitadinho. Cada situação tem que ser analisada com um critério e detidamente. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: a crítica que o senhor René Padilha faz ao sistema econômico vigente, ao capitalismo, é uma crítica marxista, por mais que se queira negar isso. Há uma entrevista que ele deu para a revista Guia-me, eu não peguei aqui a data, porque eu vou ter que voltar no início da matéria, mas a gente pode disponibilizar o link aí no vídeo do YouTube, onde ele fala sobre, ele é perguntado sobre os governos aqui da América do Sul, né?
na época aqui, governo do Hugo Chávez, do Rafael Correa no Equador, todos ligados ao Foro de São Paulo, que é uma instituição criada pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, junto com Fidel Castro, que se você der uma pesquisada você vai entender melhor. Nesse livro aqui há informações muito boas sobre ele, tá? Esse livro aqui, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota, talvez você até conheça. Aqui fala muito sobre o Foro de São Paulo, governo do Lula, tal, que é um livro um pouco mais antigo, de 2013. E ele é perguntado sobre esses governos, colocados no poder mediante anos de infiltração, ocupação de espaços, hegemonia, nos vários setores da sociedade. E a pergunta é a seguinte: surgimento de governos como Hugo Chávez na Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, sinaliza uma guinada política sul-americana de caráter populista e autoritário. Como o senhor vê essa questão? Não estou seguro de que se possa classificar todos esses países mencionados dentro da mesma categoria. Chávez é um caso único, Hugo Chávez. Creio que existe na América Latina um desejo de formar governos com compromisso mais sério com o povo comum. Os governos, em geral, em toda a América Latina, têm sido dominados por uma elite com muito poder econômico e político. Isso é o que vem acontecendo nos últimos anos, em vários países que mostram desejo de mudança. Não estou de acordo com algumas posturas do senhor Chávez, que tem uma veia militar muito forte. Ou seja, aqui ele ressalta a questão do Hugo Chávez ser um ex-militar. Algumas posturas dele ele discorda. Hugo Chávez destruiu a Venezuela, acho que você sabe. Todavia, concordo com muitas das mudanças que ele tem feito na Venezuela, assim como as de Morales na Bolívia, porque entendo que são necessárias. Se você dá uma pesquisada aí na situação dos cristãos na Bolívia e na Venezuela, após esses governos aqui, você vai ver que não é um governo tão democrático como se diz. E fica difícil uma pessoa que não tem fortes inclinações marxistas, de esquerda, progressistas, concordar com o que é feito lá. Ou seja, o senhor René Padilha é um homem da esquerda. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Por isso ele vai para o inferno, não sei o quê. Esquece tudo isso. Eu estou dizendo assim, que essa pessoa, influenciada e profundamente influenciada por sua ideologia política, sua cosmovisão de mundo, pensou uma teologia que se enquadra dentro dessa questão, dentro dessa cosmovisão ideológica de mundo, tal qual os marxistas da teologia da libertação. E mais para frente aqui eu vou ler um trecho de um livro do Clodovis Boff e do René Padilha, e a gente vai ver que as propostas de análise da sociedade são exatamente as mesmas. Tá? Embora diga-se que a teologia da libertação ela usa o marxismo só para entender a sociedade, não sei o quê, fazer a mediação socioanalítica, isso é verdade, eles usam o marxismo mesmo, mas não é só o marxismo que eles usam, eles podem fazer uso de outras coisas. E na missão integral a mesma coisa. Caminhando aqui um pouquinho para frente, já falei aqui, acho que eu até acabei atrasando aqui de mostrar o quadrinho para vocês aí. Mas aqui estão vários nomes de precursores da missão integral: Pedro Arana, que eu não falei, René Padilha, Samuel Escobar, Orlando Costas, Rubem Alves, José Miguel Bonino, Richard Shaw, Segundo Galileia. Tá? De alguns deles eu tratei aqui, de outros não. Esse livro aqui, O Novo Rosto da Missão, Luiz Longini Neto vai dizer que esse grupo mais à esquerda esteve dentro dos congressos de evangelização mundial, alguns, inclusive, organizados por Billy Graham, etc., para debater questões deles. Posteriormente, criaram a Fraternidade Teológica Latino-Americana, que passou a servir de ambiente de discussão do que eles pensavam aqui teologicamente. Mas, a princípio, começou dentro de outros congressos de evangelização, etc. Tá certo? Mais para frente ainda um pouquinho, no outro slide, algumas coisas em comum entre a teologia da libertação e a teologia da missão integral. E eu vou ser bem rápido aqui. O que é o conceito de ecumenismo para eles? Ecumenismo é o debate teológico entre católicos e protestantes. Ponto. Não é um conceito que é muito propagado aí de
várias religiões juntas. Nesse contexto aqui, são os católicos e os protestantes. Então, nesse sentido, a teologia da libertação é uma teologia ecumênica, a teologia da missão integral também, etc. Porque você tem esse debate aí, mais a teologia da libertação, na verdade. Críticas comuns e conceitos comuns que eles têm. Tanto uma crítica da teologia da libertação e da teologia da missão integral. Ambos dizem o seguinte: o evangelho chegou, no caso aqui, vamos usar o Brasil como exemplo, chegou ao Brasil sob imposição cultural. O Brasil foi uma colônia, né? Então você vai ter ali a crítica na teologia da libertação a como o catolicismo foi implantado no Brasil e do lado da missão integral, como o protestantismo foi colocado aqui, que era uma missão fundamentalista, que era uma evangelização e uma teologia norte-americana ou europeia, né? Quase que imperialista mesmo. E quando você para analisar a versão, a visão de historiadores marxistas de esquerda, é mais ou menos a mesma, tá? De como que foi a colonização do Brasil, etc. Eu tenho até uma citação para fazer aqui que deixa isso mais claro. Está nesse livro aqui. A Prática Missionária, é o livro da Teologia da Missão Integral, História e Método da Teologia Evangélica Latino-Americana, da Regina Fernandes Sanches, o prefácio do René Padilha. Na página 59 ela diz o seguinte, que é só para eu exemplificar isso que eu falei agora, da questão de como o evangelho chegou no Brasil e qual a visão deles. A prática missionária, além de viabilizar a expansão da fé cristã, tanto católica como protestante no mundo, deixou como legado as marcas da dominação, do suporte a projetos político-econômicos e da recorrente imposição cultural. No caso da fé protestante evangélica, é fato que após 100, 200 anos de presença na África, Ásia e América Latina, as grandes dominações e organizações missionárias ou de educação teológica ainda mantinham liderança estrangeira nas instituições. Ou seja, um dos fundamentos do início da crítica da missão integral, da teologia da libertação, é justamente essa. A teologia aplicada no Brasil, por exemplo, estou usando o Brasil como exemplo, mas a América Latina como um todo. Essas teologias praticadas aqui, o evangelismo, etc., sempre foram sob um viés imperialista, externo, norte-americano, europeu. São teologias que vieram prontas, nunca foram feitas pela terra aqui da América do Sul. E isso não é uma verdade, né? Isso daí não é nem que não é uma verdade. Isso é uma leitura, novamente, acadêmica de esquerda, que também é feita com relação à história dos países. A história do Brasil, por exemplo, de que foi uma colônia, de que foi explorado, não sei o quê. Hoje você tem um pouco menos, você tem um pouco mais de embate ideológico nesse sentido. Você tem um pouco mais de contraposição dessas ideias. Que até então, até um tempo atrás, nessa época aqui onde essas teologias foram elaboradas, era dominante. Não, a exploração desses países aqui foi feita, no caso por Portugal, etc. Hoje nós vivemos um imperialismo yanqui, hoje nós vivemos... O regime militar de 64 foi subserviente às potências do norte, etc, etc, etc. Tá certo? Eles, inclusive, eu tenho 2 livros aqui que eu posso mostrar depois, que é A Igreja Protestante na República Brasileira, na Primeira República Brasileira, e como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Por quê? Por que eu estou citando esses livros? Porque a teologia da missão integral e a teologia da libertação, eles criticam, eles propõem que uma teologia latino-americana precisa dialogar com o pobre daqui, com o oprimido, que sofre, não sei o quê, porque essa teologia externa que foi aplicada nas Américas aqui do Sul, na América Central, ela é muito estrangeirizada, não dialoga com os problemas daqui. Só que, e aí você precisa de uma evangelização de missão. Você precisa chegar e não só entregar a Bíblia para o cara e falar Jesus te ama, ou um folheto, que seja. Você precisa atentar para outras áreas da vida dele. Se ele está com fome, se ele tem um teto para morar, etc. Só que, se você parar para analisar a forma como a igreja cristã faz missões ao longo dos séculos, você vai notar que
onde a igreja cristã, onde os cristãos chegaram, junto chegou um hospital, uma escola, uma universidade, um asilo, um manicômio. Hoje tem casa de recuperação tocada por evangélico, recuperação de vidas aí, santas casas que até hoje são os católicos que tomam conta, igreja católica, trabalho com sopão para morador de rua. Nada disso precisa ser feito dizendo que você está fazendo missão integral, porque a igreja sempre fez isso daí. Então, eles meio que roubaram uma coisa, se apropriaram de algo que a igreja sempre fez, que foi o quê? Trazer o evangelho, mas junto com o evangelho, trazer desenvolvimento, trazer assistência para a comunidade. Isso sempre foi feito. Os jesuítas chegaram aqui e ensinaram os índios a ler e escrever, construíram hospitais. E os protestantes, quando chegaram, depois de 300, 200 anos, fizeram o mesmo, né? Construíram escolas, etc. Então, nem essa desculpa da missão integral, ela cola. Porque quando a pessoa para ler, aqui eu estou citando só 2 livros, existem vários outros. Estuda o que os cristãos fazem, muito mais do que só entregar a palavra, você percebe que assim, não, peraí, eu não preciso de missão integral para fazer as coisas. Hoje as igrejas batistas sustentam missionários fora do Brasil que não ficam lá só gritando Jesus salva. Eles têm escolas, ensinam artesanato para as pessoas poderem vender alguma coisa para ganhar um dinheiro, ensinam as pessoas a ler e escrever, tem um posto de saúde. Eu conheço missionário que faz isso. Então o evangelho nunca chegou sozinho. Nunca se fez só isso, de entregar a Bíblia e falar, ó, Jesus te ama, se vira. Não institucionalmente. Pode acontecer em caso isolado. Pode ter acontecido em casos isolados. Mas institucionalmente não. Então até nisso, a missão integral e a teologia da libertação, quando você vai ler alguns livros deles, mais teóricos, digamos assim, você encontra essas críticas e são críticas infundadas. Então aqui, dando prosseguimento, quem eram os fundamentalistas, que vão ser tratados aqui nesses livros mais teóricos, como fundamentalistas? Os evangélicos fundamentalistas, principalmente nesse livro aqui, onde ele trata o novo rosto da missão, né? Onde ele trata sobre essas conferências que existiam missionárias, etc. Existiam os fundamentalistas, os evangelicais, etc. Esses fundamentalistas são pessoas como, por exemplo, Billy Graham, que fazia congresso de evangelização, pregava, tal, era um americano, mas não tinham essa veia, digamos assim, da justiça social, né? Essa veia do social. Essa veia do social, na realidade, mascara toda uma construção ideológica mais à esquerda, né? Que vai ser tratado aqui, daqui a pouquinho eu vou ler um trecho para te mostrar. Mas os fundamentalistas são, né, que eles julgam como fundamentalistas, chamam de fundamentalistas, são justamente esses cristãos aí, esses evangélicos, que não eram menos porosos a esse discurso do social tal, porque não eram de esquerda. Deixa eu fazer uma leitura aqui rapidinho desse livro aqui, Novo Rosto da Missão, na página 152. Os pontos principais da discórdia tinham como epicentro o marxismo, o ecumenismo, que aqui eu já expliquei, ecumenismo são os congressos juntos, onde os católicos e os evangélicos eles dialogavam questões teológicas e tal, não doutrinárias em si. Tinham como discórdia o epicentro, o marxismo, o ecumenismo e a proposta pastoral de intervenção na sociedade, que é isso que eu estou falando, essa intervenção social que alguns teólogos mais à esquerda tinham muito forte, essa veia aflorada, e outros não. Partindo dessa discordância, setores esquerdistas, entre aspas, do movimento evangelical, que são os evangélicos, né, vão articular sua proposta de relação com a sociedade utilizando o termo missão para realizar a mesma tarefa que os ecumênicos realizavam. Deixam de lado o referencial marxista e advogam outro tipo de ecumenismo e cooperação entre as igrejas do continente. Ou seja, de fato, eles não estou dizendo que o pessoal da missão integral era marxista, não é isso. Eu estou dizendo que eles carregam conceitos e cosmovisão de esquerda que se aproximam em muito do que os marxistas também viam. E parte disso está provado nesse próprio capítulo aqui, nesse próprio parágrafo aqui. Havia discórdia com relação ao marxismo,
ao ecumenismo e etc. Só que a proposta de intervenção na sociedade pastoral era a mesma para ambos. Só que começaram a usar o termo missão para não ser confundidos com esses esquerdistas radicais, digamos assim, esses marxistas que se aproximaram mais da teologia da libertação, ecumênicos também e tal. Mas a proposta é a mesma. Sempre foi a mesma. Então, quando a gente fala de fundamentalista aqui, é disso que eles estão falando. É os caras que não tinham nada a ver com isso. Estavam nos congressos lá e tal, mas eles não eram porosos às ideias de esquerda. Então, houve um afastamento dos ecumênicos. Por causa disso daí. Tá? Desculpa, eu estava falando aqui dos fundamentalistas. Né? Os fundamentalistas são esses que não são porosos às ideias de esquerda, do qual houve um afastamento, inclusive a crítica, uma das principais críticas da missão integral é a forma como esses caras faziam teologia aqui e evangelização aqui no continente, e também houve um afastamento dos marxistas mais radicais, que ficaram mais junto com o pessoal da teologia da libertação. Que é esse parágrafo que eu li aqui. No entanto, a pastoral e a missão, né, pastoral, teologia da libertação, missão integral, a proposta de intervenção na sociedade é a mesma. Difere só essa nuance. Né? A mediação socioanalítica da teologia da libertação tem mais enfoque no marxismo. A missão integral não. A missão integral, entre aspas, dialoga com qualquer tipo de proposta de visão da sociedade. Tá certo? Enfim. Falei aqui um pouquinho sobre o que eles pensam a respeito de como o evangelho chegou na América, no Brasil, etc. E isso por mais que soe estranho, toda essa ideia de como o evangelho chegou aqui, de imperialismo e não sei o quê, são visões marxistas, inclusive de outras ciências humanas, né, história, econômica, etc., da sociedade. Tá? É aí que está. Para a pessoa que tem muito contato com teologia e pouco contato com essas outras áreas, ou quando tem contato com coisa de história, econômica, etc., tem contato já com uma filtragem marxista, né? Por exemplo, questão econômica, Celso Furtado, etc., um exemplo só, a coisa ela se liga, porque são as mesmas ideias. Mas quem está só na teologia e não tem contato com essas outras literaturas, pensa que o cara está falando aqui de justiça social, não, realmente, a igreja precisa cuidar dos pobres, não sei o quê. Então a igreja precisa fazer missão integral. Não, a igreja não precisa fazer missão integral. A igreja sempre cuidou dos pobres. A igreja sempre teve asilo, sempre teve orfanato, sempre teve escola. Nunca chegou só com uma Bíblia e, você que morra de fome, porque o importante é você ir para o céu. É a sua vida espiritual. Não. O importante lógico que o mais importante é a salvação da alma. Só que a igreja, onde quer que ela chegue, ela não chega só com essa proposta. Essa é a proposta primordial. Mas o alimento, o abrigo, ele existe. Livros como esse, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, Igreja Protestante, né, os protestantes na Primeira República Brasileira, mostram um pouco do que era feito por essas igrejas aí, e até mesmo em diferentes épocas, né? Porque a gente está tratando da Igreja Protestante no Brasil, da Igreja Católica como um todo no Ocidente, né? Que deu abrigo para os desabrigados, deu esmola, cuidou do órfão, da viúva, etc. Não como eles criticam aqui, a igreja fez parte do sistema econômico, como está escrito aqui nesse livro. A igreja foi basilar para a manutenção do sistema opressivo. Quando isso? Como assim? Você pode ter agentes, como você tem os agentes da missão integral, que quer propositadamente, quer sem saber, estão colaborando para uma ideologia de esquerda implementada na sociedade, podem ter agido individualmente em favor de algo ou não. Mas a igreja, enquanto instituição, não. Ela está sendo aparelhada ideologicamente agora, a partir de teologia da missão integral, a partir de teologia da libertação e outras. Mas, antes disso, a visão de missão da igreja, de evangelização, nunca foi pautada por governos assim. Né? Não era pautada dessa forma. A igreja sempre cuidou
dos desfavorecidos da sociedade, sem precisar de missão integral, sem precisar de marxismo, nem de nada, né? O Karl Marx, existe um livro do pastor Richard von Brang, eu não lembro agora se ele é luterano, se ele é metodista, mas não é difícil de encontrar. Ele escreveu 2 livros muito bons. O primeiro é Torturado por Amor a Cristo, que é a experiência dele nos países comunistas da Cortina de Ferro, nos anos, se não me engano, nos anos 70, não tenho certeza. E ele escreveu um outro livro muito bom que chama Era Karl Marx um Satanista? Está sendo reeditado agora em 2021, 2020, com o nome de Marx e Satã, onde ele mostra ali fatos que apontam para um culto marxista, né, um culto de Karl Marx ao diabo. E aí você vem me dizer que a ética evangélica ela está por trás, ela é o bastidor do marxismo? Isso é impossível. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Ter um ponto em comum, o marxismo supostamente defende os mais desafortunados da sociedade, os injustiçados, etc., não quer dizer que há qualquer base cristã no marxismo. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Você tem livros contando horrores onde quer que o marxismo tenha sido aplicado. No próximo slide aqui, os evangelicais mais à esquerda queriam promover o mesmo que os marxistas da teologia da libertação, mas com outra roupagem, que é esse trecho que eu li agora há pouco para vocês aqui. E houve sim um afastamento estratégico dos ecumênicos, porque os ecumênicos já estavam muito intimamente ligados com a questão marxista, da teologia da libertação. E eles não queriam pegar para si essa pecha, né? Os evangelicais aqui da missão integral. Então houve. Isso está descrito muito bem aqui nesse livro do Luiz Longini Neto, Novo Rosto da Missão. Tá? Deixa eu ver o que eu peguei aqui de citação para trazer para você, rapidamente. Sobre essa questão da teologia da missão integral ser a teologia da libertação com outra roupagem. Eu já estou caminhando para o fim. Eu vou citar 2 livros aqui. Um da teologia da libertação, Teologia e Prática, Teologia do Político e Suas Mediações, do Clodovis Boff. E o livro Missão Integral, O Reino de Deus e a Igreja, do René Padilha. 2 teóricos aí, de uma e de outra. Tá certo? Na página 46 deste livro aqui, Clodovis Boff fala o seguinte. Deixa eu ler para você aqui rapidamente. Quanto à expressão mediação socioanalítica, cumpre afastar imediatamente a equivocidade que ela pode introduzir. Atente para isso. Quando falamos em mediação socioanalítica, queremos dizer que as análises e estudos em geral das ciências sociais são mediação para a teoria teológica. São mediação teórica da teologia. Este é um problema que interessa a teoria. Outra coisa é dizer que estudos das ciências sociais são mediação teórica para a prática de fé. Este é um problema que se situa ao lado da prática. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, que as ciências sociais, em especial o marxismo, mas não só o marxismo, são mediação para a teoria teológica, né? Então você cria a teoria teológica através dessa ciência social. Apesar de muito se dizer que a missão integral e a teologia da libertação são bem diferentes entre si, na página 32 desse livro aqui, o René Padilha fala o seguinte, em poucas palavras, uma articulação da fé cristã à luz das Escrituras, em diálogo com as ciências humanas e enraizadas no contexto latino-americano, como uma contribuição à vida e missão das igrejas evangélicas na América Latina. Ele fala exatamente a mesma coisa que o Clodovis Boff fala aqui, que é um diálogo com as ciências humanas, que há uma articulação de fé à luz das Escrituras, que em diálogo com as ciências humanas, enraizadas no contexto latino-americano, são contribuição de vida para a missão das igrejas na América Latina. E aqui ele fala a mesma coisa, nesse livro aqui. Então, há aproximação, sim, teórica entre a teologia da libertação e a teologia da missão integral. Tá certo? Aqui é um dos livros onde a gente pode encontrar isso. Tá? Eu peguei só essa citação aqui para mostrar para você. E, para encerrar, na página 120 desse livro aqui, da Regina Fernandes Sanches,
Deixa eu só encontrar a página aqui. Ela fala o seguinte: que a preocupação de fundo da teologia da missão integral é a dominação, que está estreitamente vinculada aos demais processos de dominação dos países ricos em relação aos países pobres. É uma ideia de imperialismo que é central na missão integral e na teologia da libertação. Tá certo? Bom, para além disso, nesse livro que eu citei do René Padilha agora há pouco, ele também faz um passo além com relação à missão integral. Hoje a missão integral está muito ligada com plataformas da ONU, né? Principalmente a Agenda 2030. E aqui ele vai falar sobre a terra, que Deus criou a terra para o homem, e o homem precisa cuidar da terra, como cuida de si mesmo e tal, não sei o quê. É um ecocristianismo que está invadindo, é um passo além, essa questão de dominação de país rico, país pobre está ficando mais apagada, e a questão de gênero, a questão de ecocristianismo, ambiental, não sei o quê, de globalismo, está invadindo essas teologias. Então, é muita coisa para falar, então eu já vou encerrar para não ficar muito longo. Mas, dentro do que a gente está querendo mostrar aqui é o seguinte, né? Dentro do que a gente quer mostrar, o que a gente pode entender é o seguinte: teologia da libertação e teologia da missão integral são a mesma coisa? Não, não são. Guardam diferenças entre si? Guardam. A teologia da libertação é muito mais vinculada ao marxismo do que a teologia da missão integral? Sim, é. Contudo, isso não quer dizer que a teologia da missão integral também não seja uma teologia de visão socialista, de visão esquerdista. Pode ser menos contundente do que a teologia da libertação em muitos aspectos? Pode. A teologia da libertação é exclusivamente católica? Não. Ela teve influência, iniciou do lado protestante, depois passou para o lado católico. A teologia da missão integral é filha da teologia da libertação? Não. Os diálogos pela missão integral começaram até antes, né, oficialmente pelo menos, do que da teologia da libertação, que vai surgir mesmo no comecinho dos anos 70, um pouco depois, na verdade, com o livro do padre Gutierrez, né, de uma maneira mais sistematizada, embora as discussões tenham começado em 68, no Vaticano II e tal. A missão integral se institucionaliza em 74, no Pacto de Lausanne, embora as discussões comecem até antes de 68 também. É todo um caldo. Mas isso tudo não quer dizer que elas não tenham nenhuma relação entre si ou que sejam a mesma coisa. Não é. Então é só um pouquinho de luz que a gente quer trazer ao debate aqui. Quer mostrar para que caminhos estão seguindo essas teologias. Por exemplo, Agenda 2030, igualdade de gênero, aqui objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar as mulheres e meninas. Isso aqui é um claro discurso de esquerda, que aí a gente teria que se aprofundar para mostrar especificamente. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui é o seguinte: elas são teologias políticas, são de esquerda, tem toda uma cosmovisão, um caldo cultural e histórico que ajudou essas teologias a nascerem, a se reproduzirem e ganharem força por conta disso. E assim, é só para trazer um pouco mais de luz ao debate. A gente pode se aprofundar nisso mais para frente. E eu acho que o principal, para encerrar de vez aqui, você, na sua igreja, não precisa falar que está fazendo missão integral se estiver fazendo evangelização, entregando sopão para mendigo à noite, dando cesta básica para o irmão que precisa ou para alguém que passa na rua, fazendo brechó para dar roupa, bazar para dar roupa para quem não tem roupa. Enfim, quando você diz, minha igreja faz missão integral porque a gente dá comida para o pobre, dá abrigo, não sei o quê, você está errado. A missão integral não é isso. A igreja sempre fez isso daí. Se você está fazendo isso, sua igreja está sendo cristã e evangelizadora. Ponto. A missão integral não tem nada a ver com isso. A missão integral é produto de pessoas profundamente mergulhadas na ideologia esquerdista, que eram teólogos e fizeram tratados teológicos profundamente inflamados, profundamente influenciados
pela sua ideologia e pelo tempo no qual viviam. É isso. Tá? Então, o evangelho todo para o homem todo, essas coisas, você não encontra isso no Pacto de Lausanne. Essa frase não está no Pacto de Lausanne. É uma propaganda. Como tudo no mundo, a propaganda, quando cria uma frase de efeito, ela vende bem. E é o que aconteceu com a missão integral, com esse negócio de evangelho todo para o homem todo, etc. Então, se você não é marxista, não é de esquerda, não concorda com isso, pesquise sobre a missão integral. Porque você corre o risco de estar apoiando uma coisa que vai diametralmente contra a sua visão de mundo, o que você acredita. Tá? As igrejas não precisam fazer missão integral para evangelizarem e atuarem de maneira cristã. Tá certo? O cristianismo não tem nada a ver com o marxismo, como eles querem fazer crer. Então é isso. Espero ter agregado. Assista as outras aulas do nosso curso que a gente gravou, porque de alguma maneira, de um jeito ou de outro, elas vão se complementando. Tá certo, pessoal? Estamos aqui à disposição, vamos deixar nosso contato. Caso você queira informação, queira apresentação em PowerPoint, queira indicação de livro, queira chamar a gente para fazer alguma palestra, alguma coisa na sua igreja sobre isso, a gente vai estar à disposição aí para trabalhar junto. Tá certo? Para o crescimento da igreja. Um abraço.